Leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro para Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo entre eles: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os meus olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, feras, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu do céu, falando segunda vez, dizendo: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo começou a recolher-se ao céu. Eis que na mesma hora bateram à porta da nossa casa, a casa que eu estava, 3 homens que me foram enviados de Cesareia. E disse meu espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem. Contou-nos como vira em pé um anjo em casa, e lhe dissera: envia homens a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual dirá as palavras que te salvas, tu e a tua casa. E quando comecei a falar, sobre eles veio a manifestação do Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vocês batizarão com o Espírito Santo, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Portanto, se de Deus lhes foi dado o mesmo dom que foi dado a nós, quando havíamos crido em Jesus Cristo, que era então eu, para dizer que não era de Deus. E ouvindo estas coisas, apaciguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios de Deus o arrependimento é recebido para a vida. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Cipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havendo entre eles alguns homens cíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e o grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram para lá Barnabé, o qual, chegando a Antioquia, viu a graça de Deus e se alegrou, e exortou a todos a permanecer no Senhor com um propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito de Deus e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E Barnabé partiu para Tarso à busca de Saulo, e achando-o, conduziu a Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos.